Colo de amiga. Oi, amigas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem descansada. Nesse último final de semana, eu fiquei alguns dias na casa da minha namorada com a minha sogra e elas moram perto de uma floresta assim. E foi um final de semana tão aconchegante, mas é muito engraçado e às vezes doloroso perceber que até em momentos de aconchego eu me auto-saboto. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em receber ajuda. As pessoas sempre falam sobre a dificuldade que existe em pedir ajuda e eu sempre penso um pouco além. Da mesma forma que eu não sei pedir ajuda, eu também não sei receber. E nesses últimos dias que eu fui curtir lá com elas, em muitos momentos elas queriam me ajudar com alguma atividade, quando eu tava assim muito sobrecarregada, e eu me sentia muito estranha ao perceber que eu estava sendo ajudada. E por muito tempo, essa foi uma grande questão para mim na terapia. O fato de eu me sentir um incômodo na vida das pessoas, principalmente quando eu percebo essas pessoas fazendo algo por mim. Eu fico extremamente incomodada com os meus pensamentos. Pensamentos esses que me fazem achar que eu não mereço receber o cuidado que eu tanto ofereço para os outros. E quem lida um pouco com essa sensação de se sentir um incômodo, sabe do que eu tô falando. E aí sempre quando a minha namorada ou a minha sogra estavam fazendo o almoço, eu ficava, nossa, eu preciso voltar para casa, gente. Olha o incômodo, olha o trabalho que eu tô dando para essas pessoas. E eu até comentei com Sofia, sim, eu e minha namorada temos o mesmo nome. E ela falou, amor, quando eu tô na sua casa, você adora cozinhar pra gente. Quando você tá aqui em casa, eu também quero poder te oferecer essas coisas. A minha mãe ama cozinhar pra gente. E eu juro pra vocês, nessa resposta simples, eu tive vontade de desaguar. Eu sempre tive uma criação onde a independência era algo muito estimulado pelos meus pais, sabe, amigas? A nossa condição financeira também não permitia que a gente dependesse muito um do outro, e eu cresci nessa lógica de que eu preciso me virar. Caso meu pai ou a minha mãe não estejam em casa hoje, eu tenho que fazer o meu almoço, eu tenho que arrumar as minhas coisas para ir para a escola, e eu tinha outro ponto também de não querer ser mais um problema para os meus pais. E eu fazia de tudo para não ser um incômodo ali. E sem perceber, eu me tornei uma pessoa muito sozinha, que quer fazer tudo sozinha. O problema dessa minha solidão é que nem sempre ela é feliz e nem sempre ela é confortável. E quem nasceu em lares onde desde sempre você precisou se virar sozinha e aguentar muita coisa sozinha, você sabe. A gente tem medo de demonstrar os momentos difíceis, imaginando que ali a gente vai estar demonstrando fragilidade. E essa é a lógica que eu tinha dentro de mim por muito tempo da minha vida. E para ser honesta, eu acredito que eu ainda tenho muito disso. De pensar que pelo fato de eu suportar tanta coisa sozinha, que eu não seja digna de receber ajuda e nem de pedir ajuda. E sempre quando eu tô enfrentando algo muito difícil, eu fico com essa sensação. Nossa, se você já aguentou isso sozinho uma vez, com certeza você vai aguentar de novo. Só que isso é muito doloroso. Eu tiro de mim o direito de compartilhar as minhas dores. E não é que eu precise compartilhar todas as minhas dores com todas as pessoas. Mas se quando uma amiga chega pra mim e me manda um áudio, sabe? Quando a gente recebe aquele áudio de 5 minutos que parece um podcast, a gente não escuta, o que faz a gente pensar que a gente não merece ser ouvida também. O meu medo de ser um incômodo, de ser um peso na vida do outro é tão grande que eu nem me permito, às vezes, a mandar um áudio de 1 minuto desabafando sobre as minhas angústias. Eu nem tô falando sobre receber alguém aqui na minha casa, querer que a pessoa mude a minha vida pra mim. Mas é uma ideia de não merecimento tão enraizada que todas as vezes que eu consigo, nem que seja escrever eu não tô bem, sendo vulnerável com a minha dor, eu sinto que eu tô dando um passo
pra me permitir ficar melhor, sabe? E além de me sentir um incômodo, amigas, muitas vezes eu tenho o pensamento de também me sentir o problema da relação. Se eu sei que alguém tá chateado comigo, antes mesmo da pessoa vir conversar, falar o que houve, o que ela sentiu, eu já tô me culpando pelos meus atos. Por atos que eu nem sei se são reais. E isso pra mim vai em um lugar muito perverso, porque se reflete em todas as minhas relações. Faz um tempo que eu quero encontrar algumas amigas minhas e eu não tô conseguindo. O mês de janeiro foi um mês bem atravessado assim por crises depressivas e etc. E caso, por exemplo, alguma dessas relações chegue ao fim, com certeza eu vou pensar que a culpa foi minha. Da mesma forma que eu me sinto um peso nas minhas relações, eu carrego esse peso comigo por me sentir assim. Minha psicóloga, uma vez, a gente conversando sobre isso, sobre como eu me sinto incômodo, sempre penso que tem algo de errado ali comigo, que eu preciso melhorar em prol daquela pessoa, em prol da nossa relação, para que aquela pessoa continue me amando. E durante essa conversa, minha psicóloga falou que sempre que eu me sentir assim, é para eu me questionar. Que evidência eu tenho que eu sou um incômodo nessa relação? Quais palavras foram ditas para mim ou quais ações foram tomadas para que eu me sinta assim? E quase sempre eu não tenho evidências concretas de que essa relação, por exemplo, a minha relação com a minha sogra ou a minha relação com a minha namorada, eu não tenho evidências concretas de que eu seja um incômodo para elas. Muito pelo contrário, elas reforçam um lugar muito positivo de afeto, de cuidado. E é aí que a gente tem que ter cuidado, amigas. Não permitir que traumas de relações anteriores nos impeçam de enxergar as mudanças nas nossas relações atuais. Por incrível que pareça, nem tudo vai se repetir. A gente também é digna de todo esse afeto e de todo esse movimento que a gente faz em prol do outro, ele também pode chegar até a gente. Eu escutava muito dos meus pais, por exemplo, que algumas questões do casamento deles ali não era resolvida, não era solucionada pela minha presença. E esse é um dos grandes motivos para que eu me sinta um grande peso assim. Mas essa história, que infelizmente foi construída com os meus pais, não significa que seja a única história que eu vou viver. E isso não é sobre a gente passar a responsabilidade das nossas dores para os nossos pais, para determinados responsáveis, sabe? Mas é pra gente entender a raiz dessa dor e a partir daí a gente conseguir desfazer. É que nem... Eu sempre adoro dar esse exemplo aqui no podcast. É que nem um novelo de lã, quando ele tá muito, muito, muito embolado ali e você tá tentando resolver aquela questão, mas se a gente não tiver calma e paciência, é claro que a gente não vai conseguir desembolar. Um novelo de lã é preciso ter calma, saber que às vezes a gente vai pegar umas linhas que estão cheias de nós, e aí a gente vai chorar, vai se derramar. E ainda que a gente consiga desfazer esses nós, a memória continua ali. Mas a gente pode reescrever essa história, sabe? Tem um episódio aqui no podcast que eu amo muito. Inclusive, se você chegou aqui recentemente, não deixa de dar 5 estrelinhas pro podcast aqui no Spotify. Comenta o que você achou. Esse mês a gente é Radar Creators e eu tô muito feliz por isso. Aqui no Colo de Amiga você encontra vários episódios sobre autocuidado, autoconhecimento, e um deles, que é um dos meus favoritos, se chama Pra Você Que Aguenta Tudo Sozinha. E desde que eu gravei esse podcast, eu sinto que para além de ter vivido, assim, momentos gostosos na minha companhia, eu também tô aprendendo a receber ajuda sem tanta estranheza. E saber, por exemplo, que nas nossas relações, as coisas também se estabelecem a partir de trocas, mas não trocas obrigatória, sabe? Troca gentis. Se a minha namorada tava ali cozinhando ou a minha sogra, eu lavava os pratos numa tranquilidade, depois eu fazia sobremesa. E isso é gentileza. Não significa que eu sou um fardo.
e nem você. A gente não é um fardo nas nossas relações. Eu não sei vocês, amigas, mas quando eu era mais nova, eu escutava muito uma frase que fazia com que eu me sentisse ainda mais um incômodo também. Lembrei disso agora. A triste frase: enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai fazer tudo o que eu quero. Ou aquela frase típica também: ah, você é muito ingrata. Eu fiz tudo por você e você não sabe reconhecer. Eu escutei isso muito na minha adolescência e no início da minha vida adulta, mais ou menos ali quando eu tinha 21, 22 anos. E por mais que eu entenda, obviamente, que crianças e adolescentes precisam de limites, adultos também precisam. E adultos podem ser os nossos pais, a nossa família. E utilizar desses discursos também gera na gente um incômodo e uma sensação perversa de que a gente precisa sempre se anular para satisfazer o outro. Como se as nossas relações fossem dívidas. Sabe? Mesmo sendo grata por tudo que os seus pais fizeram por você, isso não significa que para retribuir você precise fazer tudo o que eles querem. E quem já se sentiu culpada por querer fazer algo diferente do que os pais desejavam, sabe do que eu tô falando, amigas? Mas algo que me ajuda sempre a entender isso é que a relação entre pais e filhos não é uma troca do tipo obrigatória, sabe? Você pode até ter uma sensação de dívida em relação aos seus pais. Eu sei bem como é. E por incrível que pareça, gratidão não é dívida, amigas. E isso me lembra muito um livro da Bell Hooks, que eu amo, chamado Comunhão, onde ela coloca que a maioria de nós, a gente foi criada, por mulheres, por homens que são muito competitivos. Os nossos próprios pais, muitas vezes, estimulam uma competitividade onde a gente está sempre pensando em agradá-los, em agradar o outro. E a gente descobre que a gente também merece ser agradada. E que agradar o outro não significa se anular. Que a gente pode agradar com um ato carinhoso, mas não sendo passiva diante das nossas escolhas. Nessa ideia de me sentir muito um peso para os meus pais, por exemplo, meus pais sempre deixavam claro assim para mim o quanto a nossa condição financeira era limitada. A gente nunca viveu coisas extravagantes, nem nada do tipo. E eu evitava a todo custo, por exemplo, pedir dinheiro. E é muito, às vezes, doloroso perceber que conforme eu fui crescendo, eu fui evitando ainda mais pedir dinheiro para que eu não fosse um peso e para que isso também não fosse utilizado contra mim, para que eu não me sentisse em um lugar de devedora. Eu passei por um processo muito difícil assim quando eu me assumi, mas quando eu me assumi foi quando eu percebi outros atravessamentos muito autoritários dos meus pais comigo. E um deles era utilizar da relação de poder, de dinheiro, para poder tentar me anular, para fazer com que eu me sentisse inibida de tentar algo que eu queria. Eu nunca quis ser um peso, uma decepção para ninguém, mas quanto mais eu fui entendendo algumas coisas que me machucaram quando mais nova, mais eu consegui me perdoar e entendi que, inclusive, eu vou decepcionar as pessoas que eu amo e eu também vou me decepcionar. Mas, ao contrário das outras pessoas, eu passo 24 horas comigo. Eu sei exatamente o peso das dores que eu carrego. Eu sei exatamente a dor de me sentir um peso, um incômodo na vida das pessoas. Mas eu também mereço, amigas, assim como você, a gente merece se libertar um pouco dessa coisa de que somos um peso, quando na verdade a gente só passou a maior parte da nossa vida tentando agradar as pessoas, tentando fazer todo mundo sorrir, tentando deixar todo mundo alegre. E por mais que o sorriso de alguém que a gente ame seja satisfatório, a gente também não é fantoche na vida das pessoas, sabe?
A gente não precisa ser toda hora só alegria, ser a melhor companhia. A gente não precisa também concordar com tudo que os nossos amigos ou nossas amigas pensam. E tá tudo bem, nem todo mundo vai continuar ao nosso lado. Mas se for pra ficar, que fiquem aquelas pessoas que saibam entender a nossa grandeza, que saibam respeitar os nossos dias difíceis. Mas se a gente também não respeita as nossas ausências, a nossa forma de existir, sabe? Nem sempre eu tô com bateria social para conversar. Se um amigo meu não souber respeitar o meu silêncio, será que ele vai saber respeitar a minha dor? Na maioria das nossas relações, de algum modo a gente performa algo, né? Mas que cada vez mais também a gente se afaste desse lugar para que a gente se sinta confortável, para que não fique essa coisa de que sempre a gente tem que concordar, para não causar intrigas, para não ser um incômodo, quando você só tá sendo você. E o quão desafiador é isso, eu sei. Mas se a gente cria espaços para que as pessoas fiquem confortáveis, não é injusto com você ficar se espremendo só para manter o outro confortável? Até porque, amiga, no final do dia, se você continua desconfortável e se você continua se sentindo incômodo, isso só vai doer em você. Essa conversa com vocês me lembrou muito uma música de Joyce Alane, Elefante na Sala, onde todo mundo tá vendo um problema, mas ninguém conversa a respeito daquilo. E eu cresci muito em lares assim, não somente dentro da minha casa nuclear, no sentido de, onde eu cresci com meu pai e com minha mãe, mas também em outros ambientes que eu convivi, as pessoas ao meu redor lidavam muito com problemas dessa forma, ignorando. O fato de eu perceber tantos esses problemas fez com que eu pensasse que o problema fosse eu. Mas a gente não é esse elefante na sala. E se alguém tem alguma questão com a gente, que chegue para falar, que chegue para conversar. Se esse movimento não acontecer, você não tem evidência nenhuma. E é aquela frase mais óbvia, amigas. Se o problema não foi comunicado, ele não existe. Cuidado para você não estar criando paranoias contra si mesma, assim como eu de vez em quando costumo fazer. Mas só o fato de você conseguir refletir sobre isso e já ter escutado esse episódio até aqui, já mostra que você está dando um passo a mais para que você não se sinta tanto um peso assim. E há um ponto que nos atravessa muito socialmente pensando, é a questão de que nós mulheres somos sempre colocadas nesse lugar da utilidade e do serviço. E isso é muito perverso com a gente, porque a gente acaba confundindo amor com utilidade. E da mesma forma que eu via na minha mãe a dificuldade de descansar, porque ela precisava se dedicar para casa, para o marido, eu vejo essa dificuldade em mim em não conseguir descansar porque quero me dedicar ao trabalho, quero me dedicar para as pessoas. Amor é sobre ação. Bell Hooks, minha escritora favorita, já nos diria isso. E essa ação é muito mais relacionada à forma como a gente oferece carinho e cuidado, sabendo que a gente também precisa receber isso de volta. Que receber ajuda não é sobre fragilidade, mas é justamente sobre a coragem de admitir que não dá para suportar tudo sozinha. E por mais que essa sociedade cobre de nós produtividade, excelência, você não vai conseguir dar conta de tudo, e ainda bem por isso. Eu até inclusive essa semana postei um texto do meu livro, um dos meus favoritos, lá no meu Instagram, @sofdice, para quem não me segue, e é uma poesia que eu falo justamente sobre essa necessidade que a gente é estimulada a pensar de que a gente vai conseguir dar conta de tudo. E é também a partir dessa ideia que a gente desaprende a receber ajuda. Quando assim, se a gente pensar em um processo histórico e ancestral, a maior parte das comunidades viviam justamente de forma mais saudável porque era estimulado ali a coletividade. E enquanto o mundo que a gente está
só estimula essa individualidade perversa, que a gente até pensa que tá conseguindo resolver as coisas, só que chega o final do dia, a gente tá lá com insônia, com dificuldade de dormir. Tem uma história que eu contei aqui no podcast uma vez, mas eu sempre utilizo ela como exemplo, porque é algo que ficou muito marcado assim pra mim. Eu tava escrevendo aqui no quarto, exatamente nessa mesa, e aí eu escutei o barulho de pia, sabe? De água caindo da pia. E quando eu cheguei na cozinha, todos os meus pratos estavam lavados, secados. E eu desabei no choro. Eu comecei, amigas, a ficar muito mal. Não porque eu não estava sendo grata pela minha namorada ter me ajudado, mas por pensar que eu não merecia aquilo. Por pensar que eu sou um incômodo e um peso tão grande que eu faço com que as pessoas não tenham tempo para cuidar da própria vida, para que elas tomem conta de mim, quando é algo sem fundamento. Se fosse ao contrário, esse seria o primeiro pensamento que iria passar na minha cabeça. Minha namorada tá ali trabalhando, já que eu tô aqui tranquila, vou ajudá-la com as tarefas. É como se aquele ato tivesse me desorganizado mentalmente. A gente cresce com essa coisa de que a gente deve ser boa para ser amada, de que a gente precisa ser uma pessoa que concorda com tudo para ser amada. E eu lembro que as poucas vezes da minha adolescência que eu enfrentava algum professor, eu falava, nossa, eu vou deixar de ser querida por ele. Eu sou agora o peso da aula desse cara. Quando na verdade não, amigas. Tá tudo bem você expor aquilo que você quer, você ser quem você é. Isso não te torna um peso. Até porque, amigas, quanto tempo da nossa vida a gente já não passou se anulando para ser amada? Quanto tempo da nossa vida... Ai, me deu vontade de chorar. Mas quanto tempo da nossa vida a gente já passou deixando a gente de lado para que nós fôssemos bem vistas, sabe? E no fundo, a gente não se sentia amada. Saber que somos amadas não basta. A gente tem que sentir isso. A gente não é uma estátua, sabe? A gente não é o elefante da sala. Eu tinha um medo, assim, muito específico, porque além de me sentir um incômodo, eu tinha medo de que as pessoas dessem conta de que eu era de fato um incômodo e elas decidissem me abandonar. Mas tem coisa que só a maturidade, que só muitas sessões de terapia pra gente entender que às vezes é no medo do outro nos abandonar que a gente tá se abandonando. E eu não quero mais fazer isso comigo, sabe, amigas? Antes dos conselhos, não esquece de comentar aqui o que você achou, dar 5 estrelinhas para o podcast aqui no Spotify. E é isso. Amiga, acompanho o podcast já tem um tempo e sei que você costuma fazer um sábado da semana sem celular. Quais dicas você dá para uma pessoa que está tentando usar menos as redes sociais? Ano passado, eu fazia mais vezes isso. Eu ficava o sábado sem utilizar redes sociais. Esse mês de janeiro e fevereiro, eu ainda não consegui fazer isso, amigas, confesso. Porém, uma coisa que me ajuda muito é assim, surreal, é não acordar e mexer logo de cara no celular. Principalmente eu, que sou uma pessoa muito ansiosa. Se eu acordo e já vou logo abrindo ali os stories do Instagram ou assistindo vídeos, é como se a minha mente ficasse super estimulada e eu sinto que eu fico até um pouco zonza, sabe? Perdida do que eu preciso fazer. Eu não acordo e vou direto para o celular. Geralmente eu dou um intervalo ali de 20 a 15 minutos e aí eu faço compromisso comigo de arrumar a minha cama, fazer o meu café com o meu pão de sal, que é o meu amor, vocês sabem. E eu tento ler 5 páginas de um livro. Ao invés de ir direto para o celular, eu sinto que isso faz com que eu chegue mais tranquila no dia, evitando tanta comparação e tanto estímulo de informação. E eu sinto que isso me alivia bastante, amigas. Espero que esse episódio tenha sido para vocês um colo, assim como foi para mim. Um beijo e até semana que vem.